Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Não sei se eu comentei antes aqui com vocês, mas agora eu assino a HBO Max também. Então esperem mais conteúdo dessa plataforma nos próximos episódios. E esse episódio não foi pago por ninguém. Estou fazendo porque quis, né? Como todo episódio aqui. Eu peguei aquela promoção supostamente vitalícia da mensalidade de R$14 do HBO Max, que foi só durante o mês de julho. E até agora tá sendo ótimo. Quer dizer, o site e o aplicativo poderiam ser muito melhores. Até porque quando você vai maratonando as coisas é um pouco frustrante. Acaba um episódio, começa outro e não vem com legenda. E você tem que ficar colando da hora. Às vezes precisa avançar manualmente. Às vezes no site tá ok, mas quando você vai esperar no Chromecast, ele some as legendas, você não consegue colocar jeito nenhum. Então tem várias coisinhas que poderiam melhorar. Mas como eu não tô assistindo assim tanto de uma vez, eu me irrito um pouco menos. Me irrito sim, mas um pouco menos do que eu poderia me irritar. Então até agora, considerando o preço e o custo-benefício, tá sendo ok. Até porque o catálogo é imenso, tem muito filme da Warner, tem muito clássico, né? Porque a Warner é dona da HBO. E sem falar em todas as séries da HBO que já foram feitas que estão lá. E querendo ou não, o canal ele se estabeleceu como um grande nicho de séries muito bem feitas. Desde a época que TV era meio que considerado, entre aspas, segunda categoria. E hoje tá meio que pau a pau com o cinema, né? Hoje eu vim falar de 3 séries que eu assisti nesses últimos dias e são todas desse ano, então a pauta tá quase quente. 2 delas eu amei, elas já são favoritas pro Emmy, que vai ser daqui a algumas semanas. Eu vou publicar esse episódio daqui 2 semanas, então vai estar mais perto do Emmy do que eu tô agora. Eu não vou fazer episódio de apostas do Emmy, que nem eu fiz ano passado, porque eu não tô com paciência pra assistir tudo. Mas essas séries já são as minhas favoritas, eu vou falar melhor quando chegar na parte delas e, enfim, é sobre isso, né, gente? Pra completar o episódio, eu vou falar também de uma outra série, que ela é um pouco mais atual, então ela foi lançada depois da janela de elegibilidade pro Emmy desse ano, mas pode ser que ela apareça do ano que vem. Vamos ver, né? Eu não amei essa série, ao contrário das outras duas, mas eu gostei, foi uma jornada bem interessante e eu vou começar o episódio com ela, inclusive, decidi isso aqui agora. Trata-se de White Lotus, ou Lotus Branca, não traduziram para português. Flor de lótus é aquela florzinha que boia na água, na folha, tipo uma Vitória Régia, só que gringa. Eu sei que é diferente, tá, gente? Eu pesquisei, botânicos, favor não tumultuar, eu só queria fazer uma piada. Até porque isso não importa aqui. White Lotus é o nome de um hotel /spa chique no Havaí, onde um pessoal rico vai passar as férias. É daquelas séries que tem uma aura de mistério, mas pouca coisa de fato acontece, ao mesmo tempo que um monte de coisinha pequena vai acontecendo e você fica curioso pra saber o que vai dar disso tudo. Ela já começa com um personagem no aeroporto, voltando das férias, e num diálogo a gente descobre que alguém morreu no hotel alguns dias antes. Então esse é o mistério que fica pairando. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus, é a primeira cena da série. Daí a história volta para uma semana antes, com vários hóspedes chegando no hotel, os funcionários se desdobrando para atender os caprichos dele, e a gente vai começando a entender melhor quem são essas pessoas e quem será que morreu e quem será que matou, porque é uma dessas pessoas, provavelmente. Dentre os hóspedes, a gente tem um casal em lua de mel, que parece muito apaixonado, mas ao mesmo tempo parece muito diferente. Uma família com filhos adolescentes, que talvez esteja com problemas conjugais, depois de um relacionamento muito longo, e os filhos também gostam de causar. E tem uma mulher de meia-idade solitária que veio jogar as cinzas da mãe no mar. E ela não sabe direito o que ela quer fazer da vida depois disso. Como eu já disse, acontecem várias pequenas coisas que vão lentamente caminhando para o desfecho do último episódio, né? Essa série, assim como todas que eu vou falar hoje, foi lançada no formato de episódios semanais. Isso ajudou bastante o boca a boca e a audiência foi crescendo a cada semana e tava todo mundo ansioso pro final, que eu ouvi muita gente reclamar. Mas assim, eu achei ele ok, eu achei ele condizente dentro da proposta da série. Eu não fiquei desanimada. Eu achei que ele faz sentido, porque a grande coisa não era saber quem matou e quem morreu, era saber o que levou tudo a chegar nesse momento, né?
E eu acho muito engraçado que tem umas horas que a gente de fato esquece que vai ter um assassinato, porque a gente fica tão envolvido na história daquelas pessoas, mas você entende que tem alguma coisa estranha. E a trilha sonora da série, ela ajuda muito a criar essa aura de tipo, tem alguma coisa estranha, fica esperto que alguma coisa vai acontecer. Só que ela demora pra acontecer. Ao mesmo tempo que acontecem várias pequenas coisas. É difícil falar sem dar spoiler de nada. Ao mesmo tempo, mesmo se eu descreva a sinopse dos 2 primeiros episódios, talvez vocês pensem: nossa, é isso? Isso é legal? Isso não parece legal, porque de fato não parece legal falando. Mas é legal, gente, confiem. Assim, eu não amei tudo. Eu vi depois que estavam todos os episódios disponíveis, então eu assisti nos 2 dias. Me entreteu, foi bacana. E tiveram atuações que me surpreenderam bastante. Deixo uma menção honrosa para Alessandra Daddario e para Jennifer Coolidge, que foram as duas que mais brilharam na série para mim. E no final, tudo é uma grande crítica social de como o trabalhador só se ferra, né? Tem algumas coisas, como disse, que eu não amei, que me incomodaram um pouco, mas não é nada tipo, nossa, isso é uma representação problemática, ou nossa, vou cancelar esse personagem. Não é sobre isso. É umas coisinhas assim no texto que eu fiquei, ok, pra onde você vai? E no final meio que não vai pra lugar nenhum, ou vai pra um caminho que eu achei estranho. Mas não vou fazer textão em cima da série, gente. É entretenimento, você fica curioso, ela é bem feita. E ela é fruto da pandemia, ela foi filmada quando já tava rolando Covid. O pessoal da HBO queria justamente uma série que ela se passasse inteira num único lugar, porque assim, isolava a equipe, botava todo mundo no mesmo lugar pra filmar e pronto, tinha uma série. E é isso, a série ela se passa inteirinha dentro do hotel, não sai pra lugar nenhum. Isso é bem interessante, mas no meio da história você nem repara que isso aconteceu, sabe? White Lotus ela tem 6 episódios de 1 hora cada. Eu achei que seria uma minissérie, porque ela tem uma história fechada, mas já confirmaram uma segunda temporada. Como vai ser a dinâmica, eu não tenho ideia, mas se eu puder dar a minha aposta aqui, eu acho que seria tipo uma série antológica, com cada temporada com uma história independente dentro de um mesmo conceito, mais ou menos que nem American Horror Story é hoje. Mas oficialmente a gente não sabe de nada. Nossa segunda série de hoje é supostamente uma comédia. A HBO costuma fazer umas dramédias e ter um humor menos haha, rindo alto e mais arzinho saindo do nariz com um sorrisinho de canto de boca, sabe? Mas todas elas têm o seu momento de rir de verdade e eles só são mais dosados e isso meio que deixa eles ainda mais engraçados. Porque tem hora que você não espera que aquilo vá de fato acontecer e acontece um pouco mais impactante do que ser metralhadora de piada, que às vezes cansa, né? Mas enfim, não tô promovendo rivalidade entre comédias aqui não, gente. Agora aqui no episódio eu quero falar de Rex, mas essa introdução ela poderia ser de muitas outras séries, até alguns dramões que têm alguns tons cômicos de vez em quando. Assim como todas as séries desse episódio, Rex começou agora em 2021, ela já foi renovada e eu tô super ansiosa e ela é de fato uma série de temporadas, não tem nada errado nessa renovação, muito pelo contrário. Ela segue uma comediante, a Deborah Vance, que é interpretada aqui de maneira magistral pela Jean Smart. A Deborah, ela já tem vários anos de carreira, ela é super consolidada no humor. Atualmente, ela tem um show de stand-up em Las Vegas, que acontece por muitos anos, e ela vai lá todas as noites. Mas o dono do cassino tá querendo trocar ela por uma atração com mais apelo pra galera jovem, por assim dizer, porque a Deborah já tem seus 70 e alguma coisa de anos. Numa tentativa de atualizar o repertório dela, o agente contrata uma roteirista mais jovem para esse trabalho. O nome dessa roteirista é Ava, ela tem 25 anos e tá lidando com um cancelamento no Twitter que fez ela perder o último emprego dela como roteirista. Ela não quer o emprego, assim como a Deborah não quer ajuda, mas as duas ficam numa posição onde não têm escolha e precisam trabalhar juntas. Com essa fórmula fadada ao fracasso, um monte de coisa acontece, algumas super absurdas e outras incrivelmente cotidianas e banais. Tem uma vibe meio Diabo Veste Prada na parte de luxo, riqueza e patrão abusivo, mas ele também desenvolve muito bem as duas protagonistas. Porque as duas não são muito gostáveis, elas têm muitas atitudes reprováveis, inclusive uma com a outra, o relacionamento delas é bastante complicado. Mas também mostra muito as partes vulneráveis de cada uma, e a gente entende mais ou menos porque elas são do jeito que elas são.
Os desentendimentos geracionais são uma grande fonte de conflito entre elas, mas no final do dia, com todas as diferenças, as duas são mulheres muito solitárias, e a série acaba sendo sobre isso. O último episódio dela é muito melancólico, eu fiquei emocionada, não estava imaginando que ia ter aquela carga dramática naquele momento, e mesmo assim eles conseguiam colocar pitadas de humor e até arrancar algumas risadas assim no meio das lágrimas. Até agora, essa foi a melhor série de comédia que eu vi esse ano. Quiçá a melhor série que eu assisti, assim, de todas as coisas novas que eu vi. Ela me deixou muito satisfeita e eu acho que ela leva tudo que consegui no Emmy. Ou talvez Divida com Ted Lasso, que eu não vi ainda, tá bom? Fãs de Ted Lasso, por favor, não tumultuar. Eu sei que vocês amam essa série e eu vou ver ela um dia, eventualmente. Mas não é agora. Hacks, Hacks, tem atualmente uma temporada com 10 episódios de 30 minutos cada. A última série de hoje é uma que tá mais fresca na minha memória e também é a minha favorita dessa lista. Na verdade, ela é uma minissérie, a história ela tem uma conclusão após poucos episódios e até agora não surgiu nenhuma renovação bizarra, então, até o momento da gravação desse episódio, no dia 29 de agosto de 2021, ela é uma minissérie ainda. Tá, HBO, não estraga isso. Eu tô falando de Mare of Easttown, estrelado pela Kate Winslet. Aqui a gente tem um mistério do tipo que eu mais gosto, né? Assassinato numa cidadezinha pequena e pacata, onde todo mundo tem segredos que vão ser desenterrados ao longo da investigação. E por mais simples que a proposta da série seja, a gente já viu muita história assim. Porém, mesmo assim, a série é boa. Ela não revoluciona o gênero em nada, mas a forma que ela é contada é diferente, de certa maneira. A gente quer saber quem é o assassino, mas tem vários outros pequenos mistérios que acontecem e a gente também fica curioso. Além, é claro, dos dramas pessoais dos personagens centrais, que a gente acaba torcendo por eles, a gente quer ver eles felizes do jeito que dá pra ser, e ao mesmo tempo a gente quer uma resolução pro caso, né? Então tem bastante coisa pra acompanhar e pra ficar esperto. A personagem título, a Mare, é interpretada pela Kate Winslet. Ela é uma detetive policial que é assombrada por vários fantasmas complicados, como o desaparecimento da filha de uma amiga um ano antes que ela não conseguiu solucionar e uma grande tragédia familiar que a gente vai descobrindo mais detalhes ao longo dos episódios, mas é algo bem traumático que ela não processou ainda. E o primeiro episódio ele serve para introduzir todo esse ecossistema da cidade, a personagem da Mare e a pessoa que vai ser assassinada. O crime ele só vai acontecer no final desse episódio, mas antes disso já tem várias coisas que a gente fica curioso. Tem o mistério da menina desaparecida, tem toda a dinâmica para entender como que funciona a família da Mare e as pessoas que ficam andando de maneira suspeita pela cidade. Os personagens coadjuvantes, eles são interessantes, por mais que alguns pareçam ser só mais um exemplo de um arquétipo explorado à exaustão nesse gênero, mas todos eles vão ter uma certa importância para o desfecho, seja na trama central do assassinato ou nos conflitos paralelos que meio que também influenciam a história principal, né? Porque esse é um bom storytelling, essa é uma boa maneira de contar uma história, você colocar um monte de núcleo separado e no final criar uma conexão entre eles que pareça natural. A construção da personagem da Mare é muito incrível, porque no começo ela é muito difícil de gostar. Ela é uma personagem cheia de camadas, que ela comete muitos erros mesmo. Teve uma hora, eu acho que foi no terceiro episódio que eu fiquei, não acredito que ela fez isso. Tipo, eu tava começando a gostar dela e ela faz isso. Mas ela é humana, sabe? Então dá pra perceber tudo que ela tá passando e toda a culpa que ela carrega, ao mesmo tempo como ela é teimosa, e a gente percebe também algumas coisas do passado dela que mostra como ela é, que não justificam as ações delas, principalmente as questionáveis, mas faz a gente entender, ela não é aquelas personagens femininas super idealizadas e perfeitas, muito pelo contrário. Mas no final você torce pra ela ter um pouco de paz e conseguir fazer as coisas dela. Eu não assisti a série semanalmente, que nem ela foi lançada. Eu assisti uns 2 episódios por dia ao longo da semana. E, nossa, toda hora tem plot twist, tem nova descoberta. E você fica curioso, fica intrigado. A série te prende até o fim. Foi muito difícil me segurar pra não ver tudo de uma vez. Mas era questão de tempo. Eu não podia sentar e maratonar no meio da semana.
Além da Kate Winslet, o elenco também conta com a Jean Smart, isso mesmo, a protagonista de Rex, que eu acabei de falar. Aqui, ela é a mãe da Mare, que é uma personagem completamente diferente, que é responsável por alguns momentos de alívio cômico, bem como uma catarse emocional específica mais pro final. Eu achei curioso como eu só fui conhecer a Jean Smart ano passado quando eu assisti o Watchmen, e agora parece que ela tá em todo lugar, sendo que a mulher tem uma carreira super consolidada desde antes de eu nascer. Mas enfim, tô torcendo pra ela em todos os Emmys. Outro rosto conhecido aqui é o Evan Peters, que faz o Mercúrio nos filmes do X-Men. Ele apareceu no WandaVision, fez American Horror Story, etc. Aqui ele é um detetive de fora que ele é chamado pra ajudar no caso, e é um tipo de personagem que eu geralmente detesto, mas aqui eu amei. Ele sempre foi um ator que nem cheirava nem fedia pra mim, mas em Mare de Easttown ele se destacou demais. Ele trouxe um frescor, assim, pro que tava rolando, uma visão externa que às vezes ajuda a você entender como aquilo tudo é bizarro. E eu gostei muito do personagem dele, eu fiquei surpresa de como eu gostei do personagem dele. E a atuação dele também foi um grande destaque pra mim. Eu vou ficar mais de olho no menino daqui pra frente. Eu tô chamando de menino um homem que é 5 anos mais velho que eu, né? Mas ele sempre faz personagens adolescentes ou jovens adultos. E aqui ele fez um personagem da idade dele, que ele tem 34 anos. Ele fez um homem e eu estranhei, porque eu não tava acostumada a ver ele assim. De tudo que eu falei aqui no episódio de hoje, eu entendo você não gostar de White Lotus ou de não ver nada demais em Rex, mas Mare of Easttown eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que todo mundo vai gostar de alguma coisa, sabe? Ela não é difícil, mas ela é intrigante, ela tem um mistério, assim, que todo mundo curte, ela não tem... A HBO é conhecida por ter mais nudez, mais outras coisas, consumo de drogas. Aqui tem, mas é super pouco e é nos contextos que não é constrangedor, assim, pra assistir com os pais. Eu assistiria com a minha mãe, talvez não, mas eu acho que é mais tranquilo do que outras coisas da HBO, tipo Game of Thrones, pra assistir com os pais. Mare of Easttown tem 7 episódios de 1 hora cada e a história acaba. É uma minissérie, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Todas as séries estão no streaming da HBO Max, que é a novidade do pedaço do mundinho streaming. Mas também tem outras maneiras, né, de conseguir ver essas séries. Quem conhece o caminho sabe por onde ir. E, enfim, assistam, vale a pena. Esse é um dos episódios que eu mais seguro, assim, as recomendações, porque eu acho que as coisas são mais fáceis de gostar do que outros episódios que eu fico enfiando Orlando em todas as recomendações que eu faço. Sigam a gente nas redes sociais, o Instagram é @filme.da.semana, o nosso e-mail é podcastfilmedasemana@gmail.com e até semana que vem. Tchau, tchau.